Fala pessoal, beleza? Vamos para mais uma aula do nosso curso Revolução Personal e essa é a nossa última aula. Até que enfim chegamos nela. Espero que realmente esse curso tenha sido bastante proveitoso para você, que você consiga ter tido bastante resultados. Lógico que é uma sequência, é um crescimento, não é do dia para a noite que a gente vai ter o máximo de resultados. Então, eu espero que isso também, que todo esse conteúdo que você teve até agora e que você vai continuar tendo nessa aula, consiga continuar gerando resultado para os próximos meses e anos e que isso consiga transformar a sua carreira. Essa aula é uma aula não menos importante do que as demais. A gente vai falar de métricas para analisar o nosso Instagram e ver o que realmente é importante para gerar ainda mais resultados. Então eu vou usar o celular para conversar com vocês. Eu vou falar aqui tudo pelo celular. Então vamos focar no Instagram, que é o que mais a gente tem utilizado e o que mais a gente recomenda que vocês utilizem. Eu vou abrir aqui meu Instagram, o Instagram da Academia de Cursos Vibe, e aí a gente vai direto lá no nosso perfil e vai clicar nesses três pontinhos que tem aqui em cima, na verdade nesses três risquinhos do lado do nome Academia de Cursos Vibe aqui. Cliquei ali, aí vai ter essa série de informações aqui, na verdade eu vou clicar lá no terceiro item, informação, tá? Informações nesse caso. Cliquei aqui, ele vai abrir uma série de informações. Aqui ele vai falar para mim que eu tive 18 publicações e stories na última semana. Então ele está mostrando para mim, das publicações da última semana, quais que foram mais visualizadas. A visualização já é a primeira métrica e ela é muito importante. Mas eu vou ir mais longe um pouco. Eu vou colocar aqui ver tudo e eu quero ver do último ano. Então vou clicar o último ano. Beleza, selecionado o último ano. Então aqui são todas as publicações minhas da Academia de Cursos Vibe do último ano. E eu sei que a minha publicação com maior visualização foi essa primeira aqui. Ele já seleciona por visualização. Então visualização é a primeira métrica. Quanto mais foi visualizado, melhor. Mas ela não é a métrica mais importante. Eu vou clicar, por exemplo, nessa primeira aqui e vou abrir ela. E aí eu vou perceber que eu tive lá 800 e poucas visualizações. Eu vou clicar nas informações. Quando eu clico na informação, olha que interessante. Eu tive 68 curtidas nessa publicação, 18 comentários, então foi um número de comentário bastante alto, e 2 envios, né? E nenhum salvamento. O mais importante é esses dois últimos, né? A gente começa, na verdade, de trás para frente de importância. O salvamento é o mais importante de todo, que é essa bandeirinha aqui. Por que o salvamento é importante? Porque essa bandeirinha é importante. Quando a pessoa salva, significa que ela se interessou muito por aquilo. Então ela quer deixar salvo para que em outro momento ela consiga revisitar aquela publicação e novamente visualize o que está escrito lá. Como essa publicação, por exemplo, foi uma publicação de uma Power Class que a gente fez, então assim, as pessoas não querem voltar e olhar só a publicação. Talvez se eu tivesse publicado a Power Class, eles teriam salvado, mas como foi só uma foto, eles não querem voltar, né? Da mesma forma que o envio aqui, o envio seria enviar para os stories, enviar para o story de outra pessoa, né? Que ele só marca o story de outra pessoa. Se você enviar para o seu próprio story, ele não marca aqui. Então, os envios são importantes. Por quê? Imagina a importância do envio. A pessoa ela gostou tanto da publicação que ela quer que outras pessoas tenham acesso também. Então ela começa a enviar para outras pessoas. Olha que interessante isso, olha que importância disso. Na sequência, o comentário é bem importante também. Então, quando as pessoas comentam nas suas fotos, isso mostra a relevância da sua foto. E um menor de importância dessas informações é a curtida. Não é porque sua publicação teve um monte de curtida que ela é importante ou não. Então, a curtida tem a menor relevância dentro aqui da interação da sua publicação. Tudo isso aqui vai mostrar se a sua publicação ela é muito boa ou não, se a sua publicação ela é relevante para o público. Lembra que a gente falou no marketing de conteúdo, você precisa publicar conteúdo relevante. Esse conteúdo ele não foi tão relevante assim. Teve bastante curtida, teve vários comentários, mas pouco envio e pouco salvamento. Nenhum salvamento nesse caso.
Foi relevante para as pessoas interagirem, mas não relevante para que elas compartilhassem. Eu vou voltar aqui e eu tenho outras publicações. Essa segunda aqui, ela teve, primeiro, 837 visualizações, um número de visualizações boa, né? Eu vou clicar nela, que foi aqui postando como a sua academia ela vai se adaptar, né? Por conta da pandemia. E eu clico nas informações. Olha a diferença desse daqui. Ele teve 80 curtidas, um pouco mais do que a anterior. Nenhum comentário, então não era uma publicação para as pessoas ficarem interagindo, conversando, tudo bem. Só que olha a quantidade de envios. Então olha a quantidade, 43 envios. As pessoas mandaram, 43 pessoas diferentes mandaram para os seus amigos. Olha a quantidade de pessoas preocupadas em que outras pessoas também tivessem acesso a esse conteúdo. E 7 pessoas salvaram. Então 7 pessoas olharam para esse conteúdo e falaram, eu preciso salvar isso aqui porque eu preciso ter esse acesso a esse conteúdo mais para frente. Até porque a gente colocou um texto fazendo uma chamada aqui dentro, né? Então, quando a gente olha o envio e o salvamento, significa que esse conteúdo ele foi muito relevante para as pessoas. Eu vou olhar um outro que também foi bastante relevante. Eu vou colocar aqui nos últimos 30 dias, que eu sei tem um que foi bastante relevante. Foi esse quarto aqui, ó, com 603 visualizações. Quando eu clico aqui, foi falando que teve uma liminar do STF, que se a pessoa se contagiar pelo coronavírus, o dono da empresa tem que pagar, né, o auxílio para a pessoa, vai ser reconhecido como acidente de trabalho. Daí teve um texto explicando todos esses pontos e teve até alguns passos para que a pessoa consiga evoluir. Então foi uma publicação legal. E quando a gente olha aqui, ó, teve um número de curtidas relativamente baixo, perto das outras, que foi 60 e pouco, 80. Essa teve 48, mas teve 4 comentários, então as pessoas queriam interagir com ela. Só quando a gente olha o envio, 29 envios, 29 pessoas enviaram para alguém e 4 salvamentos. Então sempre eu tenho que focar nesses dois últimos aqui, envios e salvamentos. Tá? Esses dois últimos eles são muito importantes. O comentário, muita gente fala, ninguém comentou na minha foto. Talvez pode ser que você tenha uma foto que ninguém comentou, mas que ela foi bastante enviada, etc. Esse outro aqui, ó, que teve 572 visualizações, da Bruna Marquezine Treinando em Casa, quando a gente olha as informações dele, 47 curtidas, 3 envios e 3 salvamentos. Então esse daqui, apesar dele ter 47 curtidas e menos visualizações, ele foi mais visualizado do que essa segunda, por exemplo. Olha essa segunda, com 647. A gente postando foto de uma academia que tem dentro da garagem de um aluno nosso, o aluno do Silvio. Quando a gente olha, 62 curtidas, mais nenhum envio, nenhum salvamento. Então não é uma publicação tão relevante. Qual é a diferença dessa publicação que teve muita curtida e pouco envio, pouco salvamento, para essa outra aqui que teve mais ou menos a mesma quantidade de curtida, mas teve muito envio e muito salvamento? A diferença é, aquela publicação da foto da garagem significa que as pessoas gostaram muito da foto legal e tal, e curtiram. A curtida, tanto que curtiram a foto. Só que não foi relevante para elas. Elas não vão enviar para outras pessoas, não vão salvar, aquilo lá não vai mudar a vida delas. Diferentemente dessa daqui da academia, que teve muita curtida, então as pessoas curtiram e ainda enviaram para muitas pessoas e salvaram. Então esse conteúdo é um conteúdo relevante. Então para você, primeira parte da métrica, para você saber se a sua publicação ela está sendo relevante, não é olhar a curtida, você precisa olhar a quantidade de envios e de salvamentos. O que isso vai fazer, pessoal? Primeiro, você vai olhar todas as suas publicações dos últimos 30 dias, ou você pode colocar dos últimos 6 meses, etc. né? Você vai pegar as mais visualizadas, as mais curtidas e vai olhar principalmente as que mais tiveram envios e salvamentos. Aquele tipo de publicação é o tipo de publicação que o seu público está procurando. É o tipo de publicação relevante para o seu público. Dessa forma, você vai começar a publicar publicações semelhantes a essa. Então, aqui seria legal, por exemplo, a gente publicar de como a academia vai se adaptar. Eu posso publicar aqui em relação
a Power Class que a gente teve, que foi interessante, aquela publicação lá que eu colocar os últimos 30 dias, essa daqui, que é uma informação, as pessoas gostaram, essa outra informação aqui também, ó, que é o decreto, transformando a academiazinha em essenciais, ela também teve 8 envios e um salvamento um pouco menor, mas é uma publicação que foi mais relevante do que essa outra, por exemplo, que teve muita curtida, mas não teve envio e salvamento. Então esse tipo de publicação, que é uma foto aqui e tal, não é a publicação que o meu público está procurando, é a publicação que eles gostam bonitinho e tal, mas não é isso que vai transformar o meu Instagram num Instagram de sucesso, tá? Então a primeira parte das publicações são essas, que foi o conteúdo, tá? Beleza, eu olhei em relação ao conteúdo, agora eu vou no segundo processo do meu Instagram, que é a atividade, né? Então eu vou olhar aqui na atividade. Primeiro, descoberta, eu vou clicar no izinho aqui de informações, o que é, né, a descoberta? Então alcance, número de contas únicas que viram qualquer uma das suas publicações. A métrica de alcance é uma estimativa e talvez não seja tão exata. Então é bem próximo, mas pode acreditar. E impressões é o número total de vezes que as pessoas, que todas as pessoas viram suas publicações, né? Todas as suas publicações foram visitadas. Então vamos lá, deixa eu abaixar aqui. Então eu tenho no alcance 3.461 pessoas nesses 7 dias, então considerando essa data aqui do dia 15 de maio até o dia 21 de maio, 3.461 pessoas visualizaram as minhas publicações, um número bacana, né? E se eu for olhar aqui, onde teve mais gente visualizando foi no sábado, na sexta e no sábado da semana anterior. Essa semana que está correndo, ó, domingo só 38, segundo 332, foi uma semana mais baixa, uma semana com menos postagens, então você percebe que já teve uma queda de visualizações. Na semana anterior, que estava a semana mais forte, olha como as visualizações estavam bem mais alto. E isso aqui é importante também, as impressões. Então, teve 7.136 impressões. O que significa impressão? É o número total de visualizações da sua publicação. Então, a mesma pessoa visualizou mais de uma vez. Quanto maior foi isso, significa que é recorrência. Quanto mais recorrente for as visualizações, então quanto mais as pessoas voltarem e visualizarem de novo, e de novo, e de novo, e de novo, melhor é. Então, se você tem um número de alcance alto, e se as impressões é ainda mais alto, quanto mais alto for a impressão, melhor é. E a impressão ideal é que ela seja pelo menos o dobro do alcance. Pelo menos, mas se você conseguir alcançar o triplo, o quádruplo, melhor ainda. Significa que, além das suas publicações terem sido bastante visualizadas, as pessoas estão voltando para o seu perfil para visualizar de novo, porque isso está sendo relevante para elas. Aí eu tenho aqui o número de interações. O que são as interações? Então eu tenho visitas no perfil, o número de vezes que o perfil foi visitado e o cliques no site, o número de pessoas que clicaram no seu site. Então eu tive 242 visitas no perfil, então vou perceber aqui que na sexta-feira foi o dia que teve mais visitas no perfil e na quarta-feira. Eu posso, por exemplo, depois eu vou mostrar para vocês, mas eu posso depois voltar na quarta-feira e ver qual foi a publicação que eu fiz na quarta-feira. Inclusive eu vou voltar aqui para vocês para a gente ver. Na quarta-feira a gente fez essa publicação aqui, ó. Essa publicação, pessoas precisam de pessoas e alunos precisam de atenção. E quando eu vejo as informações, olha, essa publicação foi legal, foi relevante, ó, 59, 2 comentários, 4 envios, um salvamento, né? Então foi essa publicação que fez as pessoas virem no meu perfil e visitarem o perfil, né? Deixa eu voltar lá nas informações. Então eu tive na quarta-feira 55 visitas no perfil, que foi durante a semana, tirando sexta-feira da outra semana, foi o dia mais cheio, né? E cliques no site, eu tive 39 cliques no site. Significa que dentro das minhas publicações, em algum lugar eu coloco para a pessoa clicar e ser direcionada, seja para um site, seja para o Facebook, seja para uma página de captura, seja para baixar um e-book, alguma coisa assim. E essa semana eu tive 39 cliques nesse site. É lá no meu Linktree, então considero o meu Linktree. 39 pessoas clicaram no meu Linktree, que é o link da bio. Então tive 39 cliques no link da bio. Então isso é legal também de você visualizar quanto mais pessoas clicaram, né?
Aqui dentro é importante que você visualize principalmente as visitas no perfil, tem que ser bastante alta. Essa semana, como a gente teve pouca publicação, não teve uma visita muito alta, mas a nossa recomendação é que você tenha pelo menos o número de visitas, o número de quantidade de pessoas que te seguem, que seria, no nosso caso, a gente tem 1.267 seguidores. Então o ideal é que a gente tivesse 1.267, pelo menos, visitas no perfil. A gente teve só 242, então essa semana foi bem baixo. Quanto mais seguidores você tem, o ideal é que você tenha mais visitas no perfil. Mas isso não é relacionado aos seguidores, não é porque você tem 50 mil seguidores que você vai ter 50 mil visitas. É relacionado ao seu conteúdo. Quanto mais conteúdo relevante, mais pessoas vão visitar o seu perfil. E principalmente, sabe aqueles envios que eu mostrei para vocês? Quanto mais envios você tiver, as pessoas enviar para outras pessoas vão voltar, vão visitar o seu perfil, ver quem você é, e isso vai acabar aumentando até o número de curtida e etc. E última métrica que é importante, e é super importante, as pessoas se preocupam muito, é essa última aqui. Seria o público, o número de seguidores. Então eu vou olhar aqui, por exemplo, o crescimento. Você pode rastrear seu público que cresceu nos últimos 7 dias ou em um só dia. Todos os números são calculados usando o horário do Pacífico, geral. Esse é o número de contas que começaram a seguir você, menos o número de contas que deixaram de seguir você, saíram do Instagram nesse período. E aí começaram a te seguir, é o seu número de contas que seguiram você nesse período, e deixaram de seguir é o número de contas que deixaram de seguir nesse período, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, aqui a gente tem as visitas no perfil, tá? Então aqui a gente tem as visitas no perfil, por exemplo, nesse dia aqui que foi uma segunda-feira, dia 18 de maio, eu tive 7 pessoas que me seguiram e 2 pessoas que deixaram de me seguir. E essa parte aqui é interessante que eu penso, por que 7 pessoas me seguiram e por que 2 deixaram de me seguir? Daí eu clico aqui, ver publicações. Ele vai abrir a publicação do dia. No dia, a gente publicou isso aqui em relação às lives que a gente ia fazer essa semana. Isso aqui fez 7 pessoas começarem a seguir a gente, e 2 pessoas deixaram de seguir, porque não gostaram do conteúdo, e 7 pessoas gostaram, viram em algum lugar e começaram a nos seguir, Eu vou nesse lado aqui, esse aqui foi bem ruim, eu tive uma pessoa me seguindo e 2 deixando de me seguir, então no geral eu tive uma média de 1 seguidor a menos. Eu vou ver a publicação. Nesse dia a gente não publicou nada, então olha só que ruim. Dia que não teve publicação, sem publicação eu perdi 2 seguidores e ganhei só 1. Então, o fato de não ter publicado foi ruim. Outro dia aqui, então eu vou selecionando dia a dia, E vou vendo. Aí eu vou pelas localizações aqui embaixo. Então eu sei o tanto de pessoas que me seguiram e deixaram de seguir. Eu sei que, por exemplo, o dia que eu tive muitos seguidores foi o dia que eu tive publicação legal. Dia que eu tive pouco seguidor ou nenhum seguidor, perdi seguidor, foi o dia que eu nem publiquei nesse caso. E aí as localizações, vou clicar aqui, a localização é o local que seus seguidores estão te encontrando. A maioria dos seguidores nossos são de Londrina, 20%, aí a gente tem Maringá, Ponta Grossa, Blumenau, São Paulo, e aí ele vai seguindo. E se eu for para o país, praticamente todo mundo vem do Brasil. Por faixa etária, eu tenho a maioria de 25 a 34 anos, então eu sei que meu público para a Academia de Cursos Vibe, para os cursos que a gente oferece de 25 a 34 anos é o que mais segue, é o que mais se interessa para o nosso conteúdo. De 18 a 24 é menor e de 35 a 44 é menor. Por que isso aqui é importante? Porque se eu sei que meu público que mais se interessa pelos meus conteúdos, que mais me segue, é de 25 a 34 anos, então eu vou investir mais dinheiro na hora de publicar, na hora de patrocinar nesse público aqui. E eu vou fazer posts, patrocínios e conteúdos relacionados para essa faixa etária. Eu não vou fazer para uma faixa etária, por exemplo, de 60 anos, que eu tenho menos de 1%, ou para menos de 17 anos, que eu também tenho menos de 1%. Se eu for olhar entre homens e mulheres, homens continua a mesma proporção e mulheres também. Inclusive, a diferença entre gênero
É homens 50% e mulheres 50%, exato. No nosso caso é meio a meio. Então, quando eu for fazer uma publicação, eu vou publicar tanto para homens como para mulheres. Mas você, que por exemplo vai abrir, você trabalha com emagrecimento, eu tenho certeza que se você trabalhar com emagrecimento, a maioria das pessoas que te seguem são mulheres, você já vai ver mulher, então na hora de patrocinar, você sabe que você tem que investir mais em mulheres do que em homens. Aqui nos seguidores, né? Você vai ver aqui seguidores por horas, média de vezes que os seguidores acessaram seu Instagram em um dia típico e seguidores por dias, né? Os dias de semana quando seus seguidores estão mais ativos. Então eu vou olhar aqui, por exemplo, ó, qual é o horário que mais gente está olhando o nosso Instagram, das 9 da manhã até as 21. Então às 9 horas 607 pessoas visualizaram nas quintas-feiras, a média das quintas, né? 737 ao meio-dia. Então o pico aqui, ó, é às 21 horas. A hora que mais tem gente visualizando o nosso perfil é às 21 horas. Porque esse aqui é importante, pessoal. Porque a métrica é importante. Qual é o horário que eu vou publicar uma postagem, fazer uma postagem? É um pouco antes do horário que as pessoas mais visualizam. Então o ideal é que a gente faça publicações, nesse caso, lá pelas 8 horas, 8h30, que é o horário que mais vai ter gente visualizando, entenderam? Por que eu vou fazer uma publicação meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã? Ninguém está visualizando ainda. Então os horários são importantes por conta disso. E se eu clicar em dias aqui, são os dias que mais tem gente visualizando, não tem diferença. Todos os dias a gente tem uma média de 1.200 pessoas visualizando por dia. Então, tanto faz eu publicar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, vai dar a mesma quantidade, né? E eu posso olhar, por exemplo, na quinta-feira, qual é o melhor horário? Na sexta-feira, ó, sexta-feira o melhor horário é antes do almoço, antes do meio-dia. No sábado, o melhor horário é antes das 18 horas. Então, quando eu for publicar, ó, já está montando a sua agenda de postagem. Vamos começar aqui por segunda, ficar mais fácil. Segunda-feira, eu vou publicar antes do meio-dia, porque meio-dia é o melhor horário. Ou melhor ainda, antes das 21 horas, às 8 horas na segunda. Na terça, novamente, eu publico às 8 horas. Na quarta, eu posso publicar às 8 horas. Se você fizer duas postagens, você pode fazer uma meio-dia e umas 8, umas 9. Na quinta, a mesma coisa. Na sexta-feira, ó, melhor horário vem para o meio-dia. As pessoas não visualizam no final da tarde, já estão se preparando para sair e tudo mais. Então, meio-dia é melhor horário na sexta-feira. No sábado, antes das 18 horas. Então, hora do almoço as pessoas estão mais baixas, na noite elas não visualizam, elas vão visualizar 18 horas. E no domingo, o melhor horário é no final da noite, é o horário que já passou o almoço de domingo, as pessoas estão mais tranquilas em casa e vão começar a visualizar um pouco mais. Então, tudo isso vai ajudar você a fazer as publicações e as postagens de vocês, beleza? Essas foram as métricas do Instagram. E aí o que eu recomendo para a gente fechar, eu recomendo que vocês baixem esse aplicativo aqui, ó, que eu deixei escurinho, tá? Que é o aplicativo Anúncios. Tá? Então, se você faz anúncios patrocinados, eu recomendo que você baixe esse aplicativo aqui. Então, aplicativo Anúncios, tá? Aqui, o que vai ser interessante? Por exemplo, aqui eu tive um post no Instagram, que é esse aqui que eu mexi, né? E eu fiz para a pessoa clicar no link para baixar um e-book. E eu vou perceber que aqui, esse post, eu tive 17 centavos por clique no link, né? Isso aqui é muito importante. Por quê? Vou até abrir essa campanha. Né? Então é uma campanha que a gente teve um gasto de R$ 47,00, né? Eu tinha colocado 60, mas eu cancelei ela antes de finalizar. 17 centavos por clique no link, alcançou 9.316 pessoas e a frequência de R$ 1,07. Então a frequência de pessoas que visitaram a página e visualizaram. Né? Se eu quiser ainda visualizar, ó, essa publicação teve 284 reações, então foi curtidas, né? 3 comentários, 3 compartilhamentos e 275 cliques no link, porque eu deixei um link embaixo, vocês vão visualizar aqui, ó, se eu clicar nela, eu deixei um link embaixo dela para que as pessoas conseguissem clicar no link. Então vou ver a prévia aqui, ó. Vamos ver a prévia dela só para vocês verem como que essa publicação ficou. Então era um Instagram, ó, tinha que saiba mais, arrastar para cima, na verdade, né? Nesse caso. Então, deixa eu voltar nela aqui, ó, essa de 17 centavos.
Então, eu tenho todos esses pontos aqui dentro. Aí eu vou lá por gênero, né? Só mulheres, porque como é um post só para mulheres, para menopausa, eu selecionei só mulheres. A idade de 35 a 44 anos, de 45 a 54, 55 a 64. Então, a maioria foi de 45 a 54 anos. Posicionamento. As pessoas que visualizaram no feed do Instagram, no story do Instagram e exploraram o Instagram, então pessoas que pesquisaram, 25 pessoas pesquisaram e acharam, né, explorando. Uma pessoa viu isso no story e 249 pessoas viram isso no feed. Então, bem legal. Localização. Então, a maioria veio de São Paulo, 74 pessoas visualizaram em São Paulo, 55 no Rio de Janeiro, 28 no Distrito Federal, 28 em Minas Gerais e 23 na Bahia, e aí eu vou indo para baixo, né? 15 em Goiás, 12 no Espírito Santo, 12 em Santa Catarina, 8 no Maranhão, 8 no Rio Grande do Sul, 7 em Pernambuco e 5 em Alagoas. Então, todas as pessoas, das 275 pessoas que visualizaram, elas são dessas regiões. Então, isso eu já consigo ter uma noção da onde que elas estão vindo, como mais ou menos as pessoas vão ser, tá? Então, eu recomendo que você tenha esse anúncio, tá? Você vai fazer o anúncio patrocinado lá no seu Instagram. E esse aqui serve tanto para o Instagram como para o Facebook. E esse é como se fosse o gerenciador de anúncios do Facebook. A diferença é que esse aqui ele só mostra as métricas e eu também consigo fazer anúncios dentro dele, tá? É bem simples de mexer, eu gosto dele para eu visualizar todos esses pontos. Olha como essa publicação aqui ela já foi pior. Ela teve 29 centavos por clique no link, então já teve um pouquinho pior, 131 cliques, né? Olha essa daqui, 30 centavos. Olha essa como foi bem ruim, 59 centavos por clique no link. O que você vai fazer? Você tem uma média que você pode gastar por clique no link, 15 centavos, 30, 20, você sabe, quando você coloca aquela publicação por 3 dias e no primeiro dia você vê que a publicação ela foi bem ruim, eu já vou lá e cancelo ela. Agora, se eu vejo que a publicação está sendo bem boa, eu vou lá e coloco mais dinheiro para que ela atinja ainda mais pessoas. Então, é dessa maneira que você vai analisando as métricas e visualizando. O ideal é que você veja isso aqui todo dia, todos os dias você dê uma olhada no seu gerenciador de anúncios, nos anúncios aqui, e é bem simples, na palma da sua mão você consegue ter uma série de visualizações, uma série de informações aqui dentro, beleza? Então a aula de hoje foi essa foi nossa última aula, tá? De verdade mesmo, espero que esse curso Revolução Personal tenha feito diferença na sua carreira, na sua vida. Todos vocês têm o nosso contato, pode deixar comentário, pode mandar WhatsApp, manda um direct no Instagram, manda uma mensagem no Messenger do Facebook, fale com a gente está aqui disponível o tempo todo para ajudar no que for necessário e a gente sempre tem novos conteúdos, muitos cursos online e presencial. Fiquem ligados nas nossas redes sociais para que sempre que você quiser se atualizar, você procure alguma coisa que a gente garante que sempre a gente vai entregar algo bastante relevante para você. Beleza? Muito obrigado por estar com a gente até agora. Agradeço de coração, o Silvio também agradece vocês e até um próximo curso, até um próximo momento e a gente se vê por aí. Muito obrigado, pessoal.